Louvado seja o nosso Senhor Cristo Jesus, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, meu nome é Kleber Silas, sou casado, 3 filhos, faço parte da paróquia Nossa Senhora da Esperança no Distrito Federal, aqui em Brasília. Hoje falaremos sobre algo extraordinário, algo realmente modificador de nossas vidas terrenas. Falaremos sobre o agir do Espírito Santo. Isso mesmo, o agir do Espírito Santo. Mas antes de adentrarmos a esse tema extraordinário, gostaria que você pudesse fechar um pouco o seu coração, clamar a presença do Espírito Santo de Deus para iluminar as nossas mentes, iluminar as nossas vidas, aumentar a nossa fé e iluminar a nossa trilha nessa caminhada espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E antes de iniciarmos, a primeira pergunta que poderia ser feita é: quem é o Espírito Santo? Para sabermos como ele age, como é a sua ação, nós precisamos primeiramente saber quem ele é. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo pode ser resumido como o realizador das transformações, o aumentador da vida, a terceira pessoa da Trindade Santa. Lá em Mateus 28:19 é dito: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 em 1, 1 em 3, a Trindade Santa, o Deus Espírito Santo. É o Consolador enviado por Cristo aos discípulos que propiciará a constituição e a santificação da igreja. É aquele que nos capacita para reconhecermos Cristo como nosso Salvador. Esse é o Espírito Santo de Deus, o Paráclito. E o segundo ponto, dentro desta pregação, poderemos perguntar como ele se apresenta para nós. O primeiro foi quem ele é. O segundo, como ele se apresenta para nós. E ele pode se apresentar como fogo, como vento, a água viva, o sopro, o alento, uma força, uma luz, poder, calor. Essas são as formas. Separei dois símbolos que existem na Bíblia para que a gente pudesse exemplificar essa segunda pergunta. Ruá, que significa vento, sopro vital, ar em movimento. Ruá, que é uma palavra feminina do hebraico. E eu separei a passagem de Gênesis 8:1 para que a gente pudesse elencar a palavra ruá. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento, ruá, sobre a terra e as águas baixaram. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o segundo momento dentro desse segundo tópico é o Pentecostes, o nascimento da igreja, o 50º dia, o dia associado da aliança com Deus, com o povo judeu, lá no Monte Sinai. Essa vinda do Espírito Santo inaugura a aliança de Deus, a partir desse momento, com todos os homens e mulheres na terra. E como ele se apresentou em Pentecostes? Lá em Atos 2:2 é dito: de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, e ficaram cheios do Espírito Santo.
é o segundo ponto. E o terceiro ponto, o agir do Espírito Santo. Falamos quem ele é, como ele se apresenta, agora veremos como ele age, pois o tema desta pregação é o agir do Espírito Santo. E como ele age? Ele age como consolador, como condutor, como companheiro, como professor, como mestre, como guia, como intercessor, como advogado, o Paráclito. Vejamos algumas passagens onde é possível comprovar todas essas ações do Espírito Santo. Lá em Lucas 4:1 é dito: Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito durante os 40 dias no deserto. Perceba, meus queridos, que aqui o Espírito Santo foi o condutor de Jesus durante a sua trilha no deserto. Em João 14,16, o Paráclito, o Espírito da Verdade, aquele que foi deixado com os discípulos após a partida de Cristo, para acompanhar os discípulos, recordar e completar os ensinamentos de Cristo, conduzindo nos caminhos da verdade, explicando-lhes os acontecimentos futuros. Então veja, para acompanhar os discípulos, companheiro, para recordar e completar os ensinamentos de Cristo, professor, mestre, conduzindo-os no caminho da verdade, mais uma vez, condutor. Em Lucas 4:1, o Espírito Santo foi condutor do próprio Jesus Cristo. E João 14,16, o Espírito Santo é o condutor dos discípulos, explicando-lhes os acontecimentos futuros. Também guia, mestre, professor. Veja o que está em Atos 1:8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja aqui que nessa passagem, especificamente em Atos 1:8, o Espírito Santo age com o poder de anunciar a boa nova. E uma outra ação muito interessante do Espírito Santo é na outorga dos dons. Existem os dons infusos e existem os dons efusos. Dons infusos, dons efusos. Os dons de interior são próprios, característicos de cada ser humano. Nos são dados para edificação própria, para que a gente possa ter a luz, a esperança, a trilha do caminho celestial, do caminho divino, para trilharmos uma vida baseada nos ensinamentos de Cristo, naquilo que Deus espera de nós. E os dons efusos, externos, são para fora, são para a edificação da vida alheia, para a edificação da comunidade. E onde eles estão? Os dons infusos lá em Isaías 11, que são a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor a Deus. São os 7 dons, os 7 dons infusos, lá no Antigo Testamento, em Isaías 11. Mas, Kleber, e os efusos? Os dons efusos estão na primeira carta de Coríntios 12, 4 e seguintes, que são a sabedoria, a ciência, a fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espíritos, língua e interpretação das línguas. Então, essa é mais uma ação do Espírito Santo na outorga desses carismas. Mas, Kleber, você me disse a ação do Espírito Santo em Jesus, nos discípulos e em nós, cristãos, pecadores, pequeninos, dependentes de sua misericórdia e de sua ajuda divina. Está lá em Romanos 8, de 11 a 14, que diz:
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Palavra do Senhor. O Espírito Santo age no cristão, desde que nós permitamos, numa luta diária contra a carne. Os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito. Aquele que vive os desejos e os anseios da carne perece. Mas aquele que vive e anseia pelos frutos do Espírito, pelas coisas espirituais divinas, esse sim será enaltecido perante o Senhor. Então é a luta entre carne e sangue. Entre carne e espírito. Em 1 Coríntios 3,16 é dito: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo não nos pertence, somente nos é emprestado. Afinal de contas, quando partirmos dessa vida, deixaremos o corpo aqui. Em 1 Coríntios 6,19 também é dito: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Então, queridos irmãos, o Espírito Santo age no ser humano na luta contra os desejos da carne, contra as más inclinações, contra as más vontades. E onde está as obras da carne e os frutos do Espírito Santo? Está lá em Gálatas 5,19 e seguintes. As obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, inveja, bebedeira, orgias e coisas congêneres. E os frutos do Espírito Santo é o amor, é a caridade, é a alegria, é a paz, é a paciência, a afabilidade, a bondade, a temperança, o autodomínio e a mansidão. Por isso, meus irmãos, feche seus olhos, peça para Deus, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e desejos. Peçamos a Deus para que Ele possa, por meio do Espírito Santo, aquele que foi deixado por Cristo, que hoje está aqui nesse mundo terreno, que Ele possa iluminar os nossos olhos, os nossos ouvidos, para vermos o impossível, para vermos o que está descortinado, que haja uma aparição de todos os ensinamentos da trilha, daquela luz no fim do túnel, para que a gente possa escutar a sua voz, escutar os seus mandamentos, para que a gente tenha a fé e a coragem de aceitar a ação do Espírito Santo. Por isso devemos clamar: Espírito Santo de Deus, venha em nosso favor, venha nos ajudar em nossa pequenez, em nossas dificuldades, em nossas tribulações, em nossas tentações, em nossas provações. Tu que és o Consolador, o Condutor, o Companheiro, o Amigo, nos mostre, nos aponte Cristo, nos faça que a gente possa abandonar as coisas terrenas, as ofertas do maligno e aceitar de vez, com toda a fé no coração, os ensinamentos de Cristo para sermos dignos de suas promessas. Eu sei que é difícil, mas eu tenho a certeza de que com o joelho no chão, muita oração, nós seremos sim capazes de ter essa presença do Espírito Santo e sermos iluminados para uma vida plena e abundante. Louvado seja o nosso Senhor Cristo Jesus, para sempre seja louvado. Compartilhem esse vídeo, divulguem, clique no sininho para receber os próximos vídeos e ajudem-nos nesse canal evangelizador. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.